A história oculta de quando o céu tremeu. A verdade sobre a queda de Lúcifer. Dizem que o mal começou no Éden, mas... e se eu te dissesse que ele começou muito antes? Antes da terra existir, antes da primeira estrela brilhar, antes do primeiro anjo cantar um hino ao Criador, já havia um sussurro nas alturas. Um som suave, quase imperceptível, mas que carregava o veneno da rebelião. A história da queda de Lúcifer não é apenas sobre um anjo que se perdeu. É sobre a semente do orgulho que tenta, até hoje, se esconder dentro do coração humano. Antes que o tempo tivesse nome, existia a perfeição. E no meio dessa perfeição, havia um ser revestido de luz, sabedoria e beleza incomparáveis. Um ser que caminhava entre pedras de fogo, adornado por joias de pureza e som celestial. Mas um dia, a harmonia se rompeu, não por uma guerra visível, mas por um pensamento. O primeiro pensamento contrário ao amor. E foi ali que o mal nasceu. A queda de Lúcifer é uma das passagens mais misteriosas da história divina. Não apenas porque fala de rebelião, mas porque revela um espelho, um reflexo de tudo o que o orgulho humano ainda é capaz de fazer quando quer o trono de Deus para si. E entender o que aconteceu naquele instante sagrado e trágico é entender como a guerra espiritual começou e por que ainda continua dentro de cada um de nós. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez tenha imaginado que a queda foi uma simples batalha nos céus, com anjos lutando e o mal sendo expulso. Mas há algo muito mais profundo, mais simbólico e mais doloroso nessa história. Há um detalhe oculto em cada movimento, uma verdade espiritual escondida nas entrelinhas da eternidade. E é isso que vamos revelar agora. Então, se esse tema toca algo dentro de você, se você sente que há algo maior por trás de tudo o que vivemos, fique comigo até o fim. Porque o que está prestes a ser revelado pode mudar a forma como você enxerga o mal, o orgulho e até a si mesmo. Mas antes, se essa mensagem já começou a mexer com algo dentro de você, eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. E comenta aqui, eu quero entender o que aconteceu, se você sente que há algo que o Espírito está prestes a te mostrar. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva agora. Aqui, cada vídeo é uma nova revelação espiritual, um novo passo na guerra invisível entre a luz e as trevas. Agora sim, vamos ao começo de tudo. Antes de haver noite e dia, existia luz. Não a luz do sol, mas a luz da presença divina. E no meio dessa luz, um ser foi moldado com perfeição. Lúcifer, o portador da aurora, o reflexo da glória de Deus. Cada parte de seu ser resplandecia beleza, harmonia e poder. As Escrituras dizem que ele andava entre pedras de fogo, símbolos da santidade, do acesso direto ao coração do Criador. Ele era mais do que belo. Era uma obra de arte viva, criada para refletir a glória, não para possuí-la. Mas foi aí que tudo começou a mudar. A beleza, que deveria apontar para Deus, começou a se voltar para si mesma. O reflexo se apaixonou pela própria imagem. O brilho que vinha do trono começou a ser confundido com luz própria. E dentro do coração daquele que fora chamado Estrela da Manhã, um pensamento nasceu, sutil, mas devastador. E se eu fosse adorado também? Foi o início de algo que o céu nunca havia visto. Um som diferente começou a vibrar entre os coros dos anjos. O louvor, antes puro, se tornou contaminado por ambição. A música do trono começou a perder a harmonia. E o que antes era adoração, se tornou vaidade. O mais impressionante é que Deus não o destrói imediatamente. Ele observa. Ele permite. Porque o amor verdadeiro precisa da liberdade para escolher. Lúcifer teve a chance de se arrepender, mas não quis. O orgulho o cegou e ele passou a acreditar que merecia mais, que o Criador devia algo a ele. E é aqui que o mistério começa. O mal não nasceu fora da luz. Nasceu dentro dela. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. O mal não começou no inferno, mas no coração de quem já estava perto demais da glória. Isso revela algo profundo. Nem sempre a distância de Deus é medida em espaço. Às vezes,
é medida em intenção. O mesmo brilho que o tornava belo foi o que o fez cair, porque quando o reflexo tenta roubar o foco da fonte, a luz se apaga. E foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro anjo, o mais radiante, se esqueceu de que tudo o que tinha vinha do trono. E o esquecimento da origem foi o começo da queda. Mas esse não foi o fim. Foi apenas o primeiro estalo da rebelião que iria abalar as estruturas do céu. O brilho que se esqueceu da origem ainda tinha influência, ainda tinha voz, ainda tinha poder, e ele iria usá-lo. O silêncio do céu nunca mais seria o mesmo. Depois daquele primeiro pensamento de orgulho, algo começou a se mover de forma imperceptível. Uma vibração diferente, quase espiritual. Lúcifer, agora consumido por uma admiração distorcida de si mesmo, passou a olhar para o trono com olhos que já não brilhavam de reverência, mas de comparação. Ele ainda louvava, ainda sorria, ainda se movia entre os anjos, mas dentro dele, o fogo da inveja crescia em silêncio. Nos coros celestiais, cada som era pura harmonia, até que uma nota começou a soar diferente. Uma sutil desordem, um pequeno desvio no ritmo da adoração. E aqueles que estavam mais próximos começaram a sentir. Algo mudou. O portador da luz, o regente dos louvores, agora estava usando sua própria influência para espalhar questionamentos. Ele não dizia, vamos nos rebelar. Ele dizia, será que não há mais para nós? Essa foi a primeira distorção da verdade. O momento em que a dúvida se tornou arma. Porque o orgulho raramente começa com um grito. Ele começa com um sussurro. E naquele instante o céu começou a ouvir sussurros. Lúcifer sabia o poder da influência. Ele não atacou a Deus de frente. Ele atacou a confiança que os anjos tinham no Criador. Ele começou a plantar pensamentos, metáforas, meias-verdades. Por que o Filho recebe tanta glória? Por que toda adoração precisa ir apenas para Ele? Será que o amor de Deus é realmente justo? Essas perguntas ecoavam pelos salões celestiais como pequenas rachaduras na rocha da obediência. O inimigo do bem não cria trevas. Ele distorce a luz. E o que começou como reflexão se tornou rebelião. Pouco a pouco, anjos começaram a hesitar. Alguns olhavam para Lúcifer e viam nele não apenas beleza, mas poder. Um poder magnético, sedutor, que parecia libertador, mas era destrutivo. Ele convenceu muitos de que Deus escondia algo, de que havia um nível maior de glória que estava sendo retido. E quando a dúvida tomou forma, a confiança se partiu. E é aqui que entra o detalhe mais oculto dessa história. A rebelião não começou apenas como desobediência. Começou como uma busca espiritual sem humildade. Lúcifer não dizia que queria ser mau. Ele dizia que queria ser mais sábio, mais exaltado, mais próximo do trono. O problema é que no céu, desejar mais do que a vontade de Deus é desejar ser Deus. Essa ambição revestida de espiritualidade ainda é a raiz de muitas quedas hoje, porque o mal raramente se apresenta com chifres e fogo. Ele se veste de luz, fala com doçura e parece ter propósito. Mas por trás da aparência, há orgulho. Enquanto a tensão aumentava, o trono permaneceu em silêncio. Deus não gritou, não impôs, porque o amor verdadeiro não se defende com força, mas com verdade. E foi essa verdade que começou a separar os corações. Anjos começaram a escolher. Alguns permaneceram fiéis, mesmo sem entender tudo. Outros, fascinados pelo brilho de Lúcifer, se deixaram levar. Foi assim que o céu conheceu algo que nunca havia existido antes: a divisão. Então veio o dia em que o impensável aconteceu. O portador da luz se colocou diante do próprio Criador, não mais como servo, mas como rival. E naquele instante, a atmosfera celestial tremeu. O silêncio do trono foi quebrado pela voz da autoridade. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Foi ali, diante de todos, que o coração do querubim foi exposto. O brilho que um dia iluminou o céu agora revelava a corrupção interior. E o que aconteceu em seguida não foi apenas uma expulsão. Foi uma guerra. Uma guerra sem espadas físicas, mas com forças espirituais, onde a fidelidade era o campo de batalha. Miguel se levantou,
E os exércitos do Altíssimo enfrentaram o orgulho de Lúcifer. E quando a justiça divina falou mais alto, o brilho se apagou. O anjo mais belo se tornou o mais caído. A estrela da manhã se transformou na sombra do inferno. Mas mesmo em queda, Lúcifer levou consigo algo terrível: influência. Porque o orgulho nunca cai sozinho. Ele sempre arrasta quem o admira. E quando o portador da luz foi lançado das alturas, 1/3 dos anjos escolheu cair com ele. Foi o primeiro êxodo das trevas, e enquanto o céu voltava a ressoar cânticos de justiça, a terra, ainda vazia e sem forma, se preparava para o segundo ato da guerra. O trono estava em silêncio, mas o mal já estava à espreita, esperando o momento de recomeçar seu plano. A queda de Lúcifer não terminou no momento em que ele foi lançado. A queda real aconteceu depois, quando ele percebeu o que havia perdido. Nos abismos espirituais onde foi confinado, ele ainda ouvia os ecos da adoração celestial. E cada som do trono se tornava uma lembrança amarga. O que antes era glória, agora era desespero. O que antes era adoração, agora era ódio. E foi nesse vazio que nasceu o desejo de vingança. Não mais contra Deus diretamente, mas contra tudo o que refletia Deus. E foi assim que a humanidade entrou na história. Quando o homem foi criado, Lúcifer reconheceu algo familiar. O brilho nos olhos de Adão e Eva era o mesmo reflexo da presença divina que ele um dia carregou. E o que ele perdeu, agora estava neles. A imagem e semelhança do Criador. Por isso, a queda da humanidade não foi apenas uma armadilha, foi um ato de vingança. O inimigo não suporta o que lembra a glória que ele perdeu. E até hoje, cada alma que escolhe a luz se torna seu alvo, porque o inferno inteiro se move contra qualquer um que ainda reflete o que ele rejeitou. O que muitos não percebem é que a história da queda de Lúcifer se repete em cada coração que se exalta. Cada vez que o ser humano tenta ser o centro, quando busca glória sem humildade, quando quer poder sem rendição, ele revive o mesmo ciclo. A história oculta da rebelião continua ecoando dentro de nós. O orgulho é a assinatura do inferno, enquanto a humildade é a marca do céu. Por isso, a verdadeira guerra espiritual não acontece apenas nas regiões celestiais, acontece dentro da alma. E é ali que o inimigo ainda luta, tentando convencer o homem de que ele pode ser como Deus. Mas, mesmo no meio da queda, há uma promessa que nunca se apagou. Porque o mesmo Deus que viu o orgulho nascer nas alturas também planejou o dia em que toda rebelião seria vencida, não com força, mas com amor. Na cruz, o filho que Lúcifer desprezou tomou o lugar da humanidade caída e venceu aquilo que começou antes do tempo. A queda do anjo foi o início da rebelião. A cruz foi o início da restauração. Hoje, o inimigo ainda tenta imitar a luz. Ele se disfarça de verdade, de sabedoria, de espiritualidade, mas tudo o que ele oferece é um espelho quebrado da glória que perdeu. E muitos ainda olham para esse reflexo e acreditam que é luz. Mas o verdadeiro brilho vem de dentro, do espírito que habita em quem se rende. O mal começou com um reflexo corrompido. A redenção começa quando o reflexo é restaurado. E é por isso que essa história importa, porque ela não é apenas sobre um anjo caído, é sobre o que acontece quando o coração se afasta da fonte. E cada um de nós está no mesmo campo de batalha, entre o orgulho que destrói e a humildade que restaura. O mesmo Deus que expulsou o orgulho do céu quer expulsar as trevas de dentro de nós. E quando ele faz isso, algo acontece. A luz volta a brilhar, o reflexo é restaurado e o eco da eternidade volta a ser ouvido. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você reconheceu essa verdade, mesmo que em silêncio. Talvez esse vídeo tenha sido mais do que uma história antiga. Talvez tenha sido um lembrete. Então, se essa mensagem falou com você, comente agora. Eu escolho a luz. Essas palavras não são apenas um comentário. São uma declaração espiritual. E se você sentiu algo, deixe o seu like, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva agora. Cada novo vídeo é uma revelação do invisível, uma nova parte da história que o inimigo tentou apagar, mas que o Cordeiro restaurou com o próprio sangue. Respire fundo.
Olhe para o alto e lembre-se: o mal começou com o orgulho, mas a eternidade será marcada pela humildade do amor. Mais sábio, mais exaltado, mais próximo do trono. O problema é que no céu, desejar mais do que a vontade de Deus é desejar ser Deus. Essa ambição revestida de espiritualidade ainda é a raiz de muitas quedas hoje, porque o mal raramente se apresenta com chifres e fogo. Ele se veste de luz, fala com doçura e parece ter propósito. Mas por trás da aparência, há orgulho. Enquanto a tensão aumentava, o trono permaneceu em silêncio. Deus não gritou, não impôs, porque o amor verdadeiro não se defende com força, mas com verdade. E foi essa verdade que começou a separar os corações. Anjos começaram a escolher. Alguns permaneceram fiéis, mesmo sem entender tudo. Outros, fascinados pelo brilho de Lúcifer, se deixaram levar. Foi assim que o céu conheceu algo que nunca havia existido antes: a divisão. Então veio o dia em que o impensável aconteceu. O portador da luz se colocou diante do próprio Criador, não mais como servo, mas como rival. E naquele instante, a atmosfera celestial tremeu. O silêncio do trono foi quebrado pela voz da autoridade. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Foi ali, diante de todos, que o coração do querubim foi exposto. O brilho que um dia iluminou o céu agora revelava a corrupção interior. E o que aconteceu em seguida não foi apenas uma expulsão. Foi uma guerra. Uma guerra sem espadas físicas, mas com forças espirituais, onde a fidelidade era o campo de batalha. Miguel se levantou, e os exércitos do Altíssimo enfrentaram o orgulho de Lúcifer. E quando a justiça divina falou mais alto, o brilho se apagou. O anjo mais belo se tornou o mais caído. A estrela da manhã se transformou na sombra do inferno. Mas mesmo em queda, Lúcifer levou consigo algo terrível: influência. Porque o orgulho nunca cai sozinho. Ele sempre arrasta quem o admira. E quando o portador da luz foi lançado das alturas, 1/3 dos anjos escolheu cair com ele. Foi o primeiro êxodo das trevas, e enquanto o céu voltava a ressoar cânticos de justiça, a terra, ainda vazia e sem forma, se preparava para o segundo ato da guerra. O trono estava em silêncio, mas o mal já estava à espreita, esperando o momento de recomeçar seu plano. A queda de Lúcifer não terminou no momento em que ele foi lançado. A queda real aconteceu depois, quando ele percebeu o que havia perdido. Nos abismos espirituais onde foi confinado, ele ainda ouvia os ecos da adoração celestial. E cada som do trono se tornava uma lembrança amarga. O que antes era glória, agora era desespero. O que antes era adoração, agora era ódio. E foi nesse vazio que nasceu o desejo de vingança. Não mais contra Deus diretamente, mas contra tudo o que refletia Deus. E foi assim que a humanidade entrou na história. Quando o homem foi criado, Lúcifer reconheceu algo familiar. O brilho nos olhos de Adão e Eva era o mesmo reflexo da presença divina que ele um dia carregou. E o que ele perdeu, agora estava neles: a imagem e semelhança do Criador. Por isso, a queda da humanidade não foi apenas uma armadilha, foi um ato de vingança. O inimigo não suporta o que lembra a glória que ele perdeu. E até hoje, cada alma que escolhe a luz se torna seu alvo, porque o inferno inteiro se move contra qualquer um que ainda reflete o que ele rejeitou. O que muitos não percebem é que a história da queda de Lúcifer se repete em cada coração que se exalta. Cada vez que o ser humano tenta ser o centro, quando busca glória sem humildade, quando quer poder sem rendição, ele revive o mesmo ciclo. A história oculta da rebelião continua ecoando dentro de nós. O orgulho é a assinatura do inferno, enquanto a humildade é a marca do céu. Por isso, a verdadeira guerra espiritual não acontece apenas nas regiões celestiais, acontece dentro da alma. E é ali que o inimigo ainda luta, tentando convencer o homem de que ele pode ser como Deus. Mas, mesmo no meio da queda, há uma promessa que nunca se apagou, porque o mesmo Deus que viu o orgulho nascer nas alturas também planejou o dia em que toda rebelião seria vencida, não com força, mas com amor. Na cruz, o filho que Lúcifer desprezou tomou o lugar da humanidade caída
e venceu aquilo que começou antes do tempo. A queda do anjo foi o início da rebelião. A cruz foi o início da restauração. Hoje, o inimigo ainda tenta imitar a luz. Ele se disfarça de verdade, de sabedoria, de espiritualidade, mas tudo o que ele oferece é um espelho quebrado da glória que perdeu. E muitos ainda olham para esse reflexo e acreditam que é luz. Mas o verdadeiro brilho vem de dentro, do espírito que habita em quem se rende. O mal começou com um reflexo corrompido. A redenção começa quando o reflexo é restaurado. E é por isso que essa história importa. Porque ela não é apenas sobre um anjo caído. É sobre o que acontece quando o coração se afasta da fonte. E cada um de nós está no mesmo campo de batalha, entre o orgulho que destrói e a humildade que restaura. O mesmo Deus que expulsou o orgulho do céu quer expulsar as trevas de dentro de nós. E quando ele faz isso, algo acontece. A luz volta a brilhar, o reflexo é restaurado e o eco da eternidade volta a ser ouvido. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você reconheceu essa verdade, mesmo que em silêncio. Talvez esse vídeo tenha sido mais do que uma história antiga. Talvez tenha sido um lembrete. Então, se essa mensagem falou com você, comente agora. Eu escolho a luz. Essas palavras não são apenas um comentário. São uma declaração espiritual. E se você sentiu algo, deixe o seu like, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva agora. Cada novo vídeo é uma revelação do invisível, uma nova parte da história que o inimigo tentou apagar, mas que o Cordeiro restaurou com o próprio sangue. Respire fundo. Olhe para o alto. E lembre-se, o mal começou com o orgulho, mas a eternidade será marcada pela humildade do amor.